Vamos dar início à 114ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Economia de São Paulo. Queria inicialmente já justificar a ausência do nosso secretário Renato Nalini, ele está numa missão internacional, estou como secretária em substituição. A reunião está sendo gravada? Ainda não? Coloca para gravar. Então, anuncio que essa reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Seclima. E o registro de presença é realizado por meio de formulário que está disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Importante reforçar que quem não registrar presença no formulário não terá o nome apresentado na ata. Queria perguntar se alguém tem alguma consideração referente às atas da 112ª e 113ª reunião, enviadas no convite da reunião? Não? Então, as atas estão aprovadas. Queria, antes de entrar na ordem do dia, que será sobre o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, cumprimentar o nosso convidado, Sérgio Xavier. Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, e desejar uma boas-vindas a todos. E vou passar agora para o nosso coordenador, André Previato, para suas considerações, antes de entrarmos na pauta do dia. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença. A gente vai, então, fazer uma apresentação para o Sérgio, ele vai trazer elementos importantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, um fórum importante tanto para a governança multinível, para o engajamento das cidades nessa missão tão importante que é o combate das mudanças climáticas, especialmente no ambiente urbano, no caso de São Paulo, né, mas também todos os biomas brasileiros, e o Sérgio vai passar um pouco de como o fórum está estruturado, qual é essa governança que busca envolver todos os atores necessários para essa missão tão importante do nosso tempo. Eu vou fazer a apresentação depois, tá, Luciana? Só para a gente... E, então, eu já passo a palavra para o Sérgio e vou deixar os informes para o final da apresentação, assim a gente já passa direto para a fala do Sérgio. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, já conversamos um pouquinho, né, sobre as iniciativas do Fórum, e acredito que a gente tem muito campo aí para desenvolvimento conjunto dentro dessa parceria. Também queria aproveitar para mencionar que o Oswaldo Locon, da Secretaria do Verde do Estado de São Paulo, é membro do Fórum também, né? E a Laura também está envolvida já na Câmara Técnica da cidade, então depois a gente pode abrir para contribuições do Oswaldo e da Laura também para seus comentários. Muito obrigado, André. Bom dia a todos vocês. Queria cumprimentar a Luciana Feldman, que representa aqui o secretário Nalini, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer essa oportunidade. Obrigado, André, pelos contatos que você tem feito, pelas interações, pelas trocas de ideias e conhecimentos, e é muito importante realmente a gente ter esse canal de comunicação com o comitê, porque eu vejo São Paulo como um grande polo, né, de desenvolvimento de inovações, e o Fórum está se estruturando, se reestruturando de maneira muito inovadora, num formato em rede, usando os melhores formatos do século XXI, para que a gente possa ter uma participação intensa da sociedade, muito representativa, diversa, e conectando todos os elos que são fundamentais nesse desafio sistêmico, né, de resolver um problema que é abrangente, profundo, complexo, que envolve todos os setores, portanto, exige uma governança muito robusta e uma governança muito inovadora, uma governança que sai da fragmentação, da departamentalização, das caixinhas convencionais, das gestões do século passado, e entra em modelos que exigem novas tecnologias digitais, redes, inteligência artificial, novos instrumentos, enfim, para que a gente possa dar conta desse desafio. Então, fico muito feliz e também ressaltando a importância do fórum, do comitê, no próprio nome, fala de economia, que nós
percebemos que realmente a questão econômica é exatamente o grande desafio. A gente tem que fazer essa mudança no modelo de economia, que é um modelo realmente que está poluindo, degradando e criando esses problemas climáticos, para um modelo que regenere, um modelo que seja exatamente o contrário, né? Que inclua as pessoas, que regenere, que tenha essa governança multinível, essa governança integrada. E eu fico muito feliz também de ter aqui no fórum alguns representantes importantes, inclusive o Lucon, que foi coordenador executivo, passou um período muito, muito importante dirigindo o fórum, então é muito bom saber da presença do Lucon aqui nesse comitê, e é importante que ele faça depois comentários e complementos. Também a Laura, que tem acompanhado, inclusive está inscrita, né, está integrando a Câmara Temática de Cidades, e a Jussara Carvalho também, que participa do fórum, está coordenando a Câmara Temática de Adaptação e tem um papel muito importante. Até ontem estava em Brasília, representando o fórum, num evento sobre esses temas do Plano Clima, das cidades verdes, enfim. Então, diante dessas observações iniciais aqui, desses agradecimentos, eu queria fazer um resumo muito rápido, porque eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para a gente interagir também, ouvir de vocês alguns feedbacks, ouvir de vocês alguns comentários sobre o que nós estamos fazendo no fórum, até porque o fórum é um processo de construção colaborativa e que exige muita interatividade, né? Essa construção é uma construção colaborativa, permanente, não há um modelo pronto e acabado, a gente está trabalhando exatamente nessa construção, e o modelo exige essas três questões que estão no título desse tema, né, no título desse tema aqui da nossa discussão, né, que é governança multinível, integração de políticas e participação social. Eu acho que esses são os três grandes desafios para que a gente possa estabelecer uma governança que tenha essa visão sistêmica, que tenha essa integração de múltiplos setores, múltiplos temas, e agregando instrumentos que sejam efetivos, que gerem resultados objetivos e rápidos, já que a velocidade, a urgência é também outra dimensão fundamental desse processo. Então, nesse sentido, o fórum ele ganha uma nova estrutura nessa fase atual, que é exatamente se estruturar em rede. A ideia é que a gente tente integrar o país, integrando todos os níveis de governo. Então, o fórum, pelo decreto que estabelece o funcionamento do fórum, o fórum é composto por representações da sociedade civil, representações da academia, representações do setor empresarial, representações dos governos subnacionais, das prefeituras, dos governos estaduais, e interage diretamente com o governo federal. O fórum é ligado diretamente ao presidente da República, mas desde o ano passado ganhou um canal fundamental para essa efetiva interação de conhecimentos, de conteúdos, de encaminhamento de propostas, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Então, o fórum está ligado ao presidente, que é, na verdade, uma presidência ali mais política e simbólica da importância desse tema dentro do governo federal, mas a interação no dia a dia é exatamente com o Comitê Interministerial, que tem 22 ministérios. Está lá o Ministério do Meio Ambiente, que tem a Secretaria Executiva do Comitê, e é para onde a gente encaminha e interage diretamente ali com os grupos de trabalho, com as estruturas que estão discutindo cada tema. Então, o fórum está organizado por temas, nós temos 25 câmaras temáticas. Essas câmaras elas têm o objetivo de congregar todos esses setores, definir ali um plano de trabalho com as prioridades, com os temas, os subtemas, os aspectos ali mais importantes daquele setor, discutir ali um documento que é um documento de diretrizes, de consenso. O grande objetivo de cada Câmara temática é ir construindo um documento que tem ali todas as questões mais relevantes já discutidas e já aprovadas por consenso, né?
Então, esse documento ele é dinâmico, ele fica sendo atualizado permanentemente, mas vira uma referência fundamental. E esses documentos somando esses documentos de todas as câmaras, cria a possibilidade da formulação de políticas interligadas, políticas interconectadas, que é exatamente o grande desafio, é sair do setorial para uma política pública que integre o social, o ambiental, o econômico, em questões muito objetivas, muito práticas, em programas, em políticas públicas, em implementações muito objetivas. Então, esse é o coração, digamos assim, do fórum, são essas câmaras temáticas, e a ideia é que para cada câmara dessa, a gente tenha dentro do governo federal um canal direto de interação, dentro de cada ministério que trata daqueles temas especificamente, e dentro do guarda-chuva do Comitê Interministerial, e possa também ser integradas com as câmaras temáticas dos fóruns estaduais e dos fóruns municipais ou similares, né? Em alguns municípios o nome não é fórum, mas como no caso aqui do Comitê de São Paulo, o nome é diferente, mas que o objetivo é exatamente o mesmo, e tem ali a participação social, a representação da sociedade. Então, a ideia seria criar uma rede temática do governo federal, passando pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, pelos fóruns estaduais, com os fóruns municipais, discutindo aqueles temas de maneira integrada. Dessa discussão, gerar um documento que é um documento de orientação estratégica, que pode orientar a formulação de políticas, os projetos, as ações, as implementações, serve de referência de orientação, e esses documentos servem também para, dentro de oficinas e de integração de políticas, nós juntarmos as diversas câmaras e discutirmos ali como adaptar aquelas diretrizes para a economia de um bioma. A ideia é também se organizar por bioma, por bacia hidrográfica. Então, há uma mudança de referência em relação aos modelos anteriores. É mais ou menos essa ideia. Eu queria mostrar uma figurinha bem rapidamente, André, se você pudesse colocar na tela, só para sintetizar uma visão geral, para ter uma imagem que possa sintetizar o que eu disse, e aí depois a gente pode abrir uma rodada de trocas, e não sei se o Lucon já está aqui presente, a gente pudesse fazer um complemento. Estamos colocando. Ótimo, que aí a gente podia fazer uma síntese do que está sendo construído com essa imagem, que é uma imagem que sintetiza aí as 25 câmaras. Então, a gente sai daquela ideia de hierarquia, de caixinhas, de pirâmides, né, para um modelo em rede, uma visão onde a sociedade é a grande base de discussão, de formulação, de participação no processo, e você teria ali a sociedade sendo representada por todos os setores, os governos subnacionais também representados, e você teria, no núcleo desse processo, os canais do governo federal. Então, dentro desse desenho, lá no núcleo desse desenho, a gente tem ali o governo federal representado pelos seus diversos ministérios, né, principalmente dentro do SIM, são 22 ministérios, já com canais institucionais de interação com o fórum. Então, as propostas que são discutidas no fórum, que são discutidas nos municípios, nos estados, e que são encaminhadas pelas câmaras temáticas, elas ganham ali um canal também direto com o governo federal, após consolidadas, aprovadas democraticamente, e elas são encaminhadas diretamente para dentro desses canais do governo federal. Então, você tem aí 25 temas, esse núcleo recebendo propostas via o SIM, e a gente fazendo essas discussões de integração para buscar formulações de políticas que podem ajudar em todos os níveis, né? Políticas que são mais voltadas para os municípios devem ser encaminhadas para os municípios. Outras propostas que têm ali um foco maior nos estados devem ser encaminhadas para os estados, e aquelas que estão dentro das competências e atribuições do governo federal, a gente fazer esse encaminhamento para o governo federal. Então, cria um modelo muito amplo, muito participativo, e por trás disso a gente está construindo um sistema digital. Esse é outro
esse é outro aspecto fundamental. São 3 pilares para que a gente possa ter essa estrutura funcionando. O primeiro é o institucional. Então, com o estabelecimento do SIM e essa ligação do fórum com esses canais do SIM, a gente tem ali uma base institucional muito objetiva para fazer fluir as informações da base da sociedade para dentro do governo e também o governo apresentar para o fórum aquilo que está discutindo, as suas propostas, enfim, para que o fórum possa fazer observações críticas, sugestões, aprimoramentos e ter essa interação na direção bidirecional, né, para que a gente possa ter ali uma comunicação direta. Então, essa institucionalização ela já está consolidada com o decreto agora de 5 de junho desse ano, que aprimorou essa estrutura do SIM, né, do Comitê Interministerial, e conectou com essa estrutura do fórum. O outro pilar é o pilar digital. É exatamente a gente ter suportes, um sistema robusto que organize todas essas câmaras, que você encontre os conteúdos, que as propostas possam ser encaminhadas, que as atas estejam ali, que os resultados das reuniões estejam com fácil acesso e com um conjunto de instrumentos para se buscar informações seguras. A ideia é que a gente use, inclusive, inteligência artificial da forma mais controlada e transparente possível para fazer buscas no sistema, que, na verdade, são perguntas, né? E você usar esse sistema para buscar informações seguras, informações que vão estar numa base de dados científicos, dados oficiais, e a gente tem certeza de que aquela informação veio de uma fonte segura. Então, esse é outro pilar que está embasando esse modelo. E, por fim, os conteúdos, né? Os conteúdos são fundamentais. Esses conteúdos estão sendo construídos dentro dessas câmaras temáticas, com a participação de diversas instituições que vão trazendo para cada câmara os seus estudos, suas ideias, seus conteúdos, suas informações, seus indicadores, suas propostas, e isso vai adensando um conjunto de informações que transformará o fórum num ambiente de informação muito consistente e muito abrangente, muito representativa da sociedade. O fórum também está preocupado com a representatividade regional, com a representatividade setorial, com a representatividade da diversidade brasileira, das raças que compõem o Brasil. Portanto, é também um desafio nosso garantir ali equilíbrio de gêneros, equilíbrio de raças, equilíbrio de representatividade de pessoas que estão no interior, que estão em todas as regiões. É um desafio gigante, mas a gente entende que esse é o modelo que deve ser adotado para enfrentar esse grande desafio da atualidade. Para terminar, o Fórum, como todos sabem, é uma instituição que não tem suportes, né, não tem orçamentos públicos, não tem recurso público, não tem remuneração, então as pessoas participam de forma voluntária, mas a gente está conseguindo trazer muitos apoios, muitas participações, né, e algumas instituições estão dando um grande apoio no sentido de ajudar nessa estruturação, como o Instituto Clima e Sociedade, que tem nos ajudado muito nesse processo, e outras instituições que têm participado. Então, esse é um mapa geral do desafio de reorganização, de reestruturação do fórum. Certamente vocês devem ter aí algumas dúvidas e perguntas, eu fico à disposição, e se o Lucon estiver presente, ou a Jussara, eu passaria para que eles possam fazer alguns complementos, já que estão atuando muito intensamente dentro dessa nova estrutura que está sendo criada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Eu acho que o Lucon ainda não entrou e a Jussara colocou no grupo que ela vai entrar um pouco atrasada. Por isso que ela não está indo, mas daqui a pouquinho está aqui. A Laura, eu acho que está. Não sei se a Laura quer fazer algum comentário. A Laura, inclusive, também vem interagindo com a gente. Queria agradecer, Laura, a você pelas suas contribuições, com a sua grande experiência, seu grande conhecimento. Obrigada. Que bom que você está aqui presente. Desculpa, eu estava com a máscara. Eu estou com Covid, vocês acreditam? Mas está bem? Estou melhor. Bem ainda não estou, não. A minha voz, né? Não estou bem, mas eu estou melhor.
Bom dia, obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não posso nem eu trazer, vamos dizer assim, do nosso lado, a Prefeitura de São Paulo, alguma colaboração, algum comentário, porque as reuniões nesse modelo relacional que o Sérgio montou e propôs, que foi debatido e tal, que é muito legal, tá tudo bem. Ainda não houve reuniões desses grupos de trabalho. Então, de minha parte, eu não posso falar para vocês. Mas, e aí, Sérgio, eu vou até, Luciana, nem sei se já é o momento, eu até tenho uma questão que eu acho importante abordar aqui, que é, vamos dizer assim, as frentes de trabalho, que são, né, as frentes de trabalho do governo federal, das quais a gente tem participado, e que, vamos dizer assim, na nossa rotina, está sendo confuso, e imagino que para eles lá também esteja sendo muito abrupto, né? Que são o plano clima, né, o plano de adaptação, tem o outro plano que da transição ecológica, que em realidade eu, pelo menos só se tiver agora, mas quando eu procurei, Sérgio, alguns meses atrás, o que eu achei foi aquele projeto da taxonomia. Foi pela via da taxonomia que se chegou à transição energética. Então, também entender isso. Tem a discussão com apoio contratado da PUC do Rio de Janeiro, do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem tudo a ver com atendimento em caso de eventos extremos. Tem, por exemplo, as outras câmaras mais globais, como que ele já mencionou, e das quais o Lucon... a Jussara entrando. E a Jussara já estão participando. Então, o que eu queria trazer como questão é isso, como articular essas várias frentes de trabalho que o governo federal está tocando, e tocando institucionalmente, né? Como você mesmo disse, o fórum, ele não é, vamos dizer, propriamente um órgão de governo, ele é um colegiado que se apoia e interage com o governo, né? Então, como essas coisas estão rolando e como elas, afinal, estão conversando entre si, porque a gente faz algum acompanhamento de tudo isso. E só para dar um contexto, que é a questão de como o município de São Paulo, que é tão único pela situação brasileira, como ele pode levar sua própria contribuição, e pedir, por fim, que você fale da participação do MCTI, que eu não apareceu propriamente destacado ali naquela figura que você apontou. Excelente, Laura. Obrigado pelas suas observações. E você faz perguntas aqui importantes, porque realmente é fundamental a gente esclarecer que esse modelo ele tem alguns pontinhos ali que estão bem avançados, como, por exemplo, o Jussara acabou de entrar aqui, então o Jussara está coordenando a Câmara de Adaptação e Infraestrutura Verde, que tem uma ligação direta com o Plano Clima e também com o Ministério da Fazenda, que tem lá um dos eixos, né, do Plano de Transformação Ecológica é exatamente infraestrutura verde. Então, ela está aí nessa construção, pelo fato do Plano Clima estar sendo acelerado por conta da urgência, essa Câmara já está aí funcionando, como eu falei, mas tem outras câmaras que estão ainda em construção, né? Essa semana, por exemplo, a gente já definiu a coordenação da Câmara de Juventude, vai ser um jovem indígena da Amazônia, definimos também a de economia circular, que vai ser uma pessoa muito qualificada de Minas Gerais,
definimos também outras tantas aqui, que estão no processo de organização. Então, as que estão mais avançadas são a que Jussara está coordenando. Ontem ela esteve, inclusive, num evento lá em Brasília. Tem a Câmara de Política Nacional de Mudança Climática, coordenada pela Branca Americano, que também avançou, se conectou direto com o GT do SIM, né, exatamente estava cuidando desse tema. O texto ajustado da lei foi concluído, o governo está consolidando para fazer uma consulta agora mais ampla na sociedade e consolidar. Então, eu diria que esses são exemplos de câmaras que estão bem avançadas. A Linda Murasawa está coordenando a Câmara de Finanças Sustentáveis, e dentro dela tem a taxonomia, mas aí está faltando essa ligação mais conectada ali, mais intrínseca mesmo no dia a dia, com o Ministério da Fazenda, que tem lá também esse tema. Então, essas construções estão sendo feitas, Laura, com uma certa velocidade em alguns temas e outros com uma certa dificuldade. Mas essa é a ideia. A Câmara de Cidades, que a gente está chamando agora de Cidades Verdes, para demonstrar que no rumo de esverdear as cidades, de buscar umas cidades mais resilientes, cidades com mais espaços para as águas, né? Cidades que tenham ali uma resiliência maior em relação ao que vem por aí. Então, essa Câmara está sendo consolidada. Certamente, a coordenação vai ser uma coordenação de São Paulo. A gente está achando que a cidade de São Paulo, tem uma importância imensa. E para concluir, eu queria já fazer aqui uma proposta que eu venho falando muito com o André sobre isso, para que a gente crie uma espécie de laboratório para essas inovações, essas conexões. A gente tem sugerido não só as câmaras, mas também em alguns lugares onde há um interesse maior, um entusiasmo maior, a gente está sugerindo laboratórios de implementação. Então, seriam suportes práticos para que a gente começasse a testar como implementar aquilo com mais velocidade. Então, tem ali as câmaras temáticas discutindo as formulações, apresentando propostas de políticas públicas, fazendo as interligações, esses documentos, etc. E tem um laboratório ali tentando implementar aquilo. Então, eu já queria fazer uma proposta para que o município de São Paulo fosse uma dessas bases, talvez a base que impulsionasse, que puxasse essa discussão para replicar em outros municípios, né, onde a gente teria ali representações da academia, do setor empresarial, do governo, dos governos, das organizações não governamentais, enfim, para que a gente começasse a testar modelos econômicos regenerativos, modelos econômicos que redesenham a cidade, que o grande desafio, na minha visão, é você fazer esse redesenho e transformar a economia também. Não adianta a gente fazer coisas que a economia continua do mesmo jeito, destruindo, com descontrole urbano, com tudo, vai daquele jeito, e você faz uma coisa piloto, alguma coisa bonita aqui e tal, e não sustenta essa degradação que está na estrutura do modelo econômico. Então, a ideia seria desenhar novos modelos econômicos, que é o que a gente está fazendo aqui em Fernando de Noronha. Eu estou, nesse momento, na ilha de Fernando de Noronha, num dos laboratórios que a gente está implementando, que é exatamente criar aqui um conjunto de soluções econômicas que regeneram o meio ambiente no próprio modelo de negócios. São modelos possíveis. A gente está aqui, a gente está recuperando um lixão aqui. A gente escolheu um lixão, e ninguém nem imagina que teria um lixão em Fernando de Noronha, mas tinha, e a gente está aqui regenerando o lixão, implementando um modelo de negócio que gera possibilidade de sustentação financeira dentro dessa regeneração e fazendo isso sem nenhum real de recurso público. Tudo isso convidando empresas, convidando academia, convidando gente criativa para inventar novos modelos na área de mobilidade elétrica, de regeneração florestal, de geração de energia a partir de resíduos, que é isso que a gente está fazendo aqui, para limpar esse terreno, regenerar, recuperar. Então, fica aqui uma proposta para a gente criar um laboratório similar, já falei um pouco com o André sobre isso, para a gente testar coisas para implementar. A grande velocidade, a grande urgência que a gente precisa hoje é em ver resultados práticos. A gente já tem políticas, já tem conhecimento, já tem tecnologias, tem recursos, tem 1000 possibilidades,
mas precisa acelerar a implementação. Então, acho que São Paulo pode ser um belo lugar para a gente acelerar essas implementações. Eu fico à disposição para a gente já começar a pensar como implementar um laboratório assim, conectado com o comitê. Eu acho que o comitê é o espaço interessante para esse tipo de ação. Desculpe ter me alongado, Laura, mas eu acho que deu para dar uma visão geral e muito obrigado. E logo, logo a gente vai ter essa reunião de Cidades Verdes e quero muito mesmo que a gente faça isso e que você tenha uma participação muito intensa nesse processo, porque você é fundamental nessa discussão. Obrigado. Conta com a gente, tá? Obrigada, Sérgio. Obrigada, Laura. Jussara, quer falar um pouquinho do seu comitê? Bom dia, gente. Desculpa, cheguei aqui com atraso e aí entrei atrasado na reunião. Oi, Sérgio, tudo bom? A gente Oi, não Jussara. se vê, né? Só nas telas. Eu queria só complementar o Sérgio, queria convidar. Obviamente, eu tive de férias nesse último mês, então eu não consegui dar a velocidade que eu queria para a Câmara. E, obviamente, que o município de São Paulo seria o primeiro convidado, vamos dizer assim, para participar dessa Câmara Técnica de Adaptação e Infraestrutura Verde. Laura, tudo bom, querida? Tanto tempo que eu não te vejo. Então, além deste convite, né, para vocês fazerem parte formalmente da Câmara, também para a gente marcar uma reunião para a gente conversar, porque nós temos uma proposta de articulação horizontal entre fórum, eu não sei se São Paulo tem o comitê, eu não sei se vocês têm fórum, mas o comitê tem um papel muito importante, então para a gente ver como é que a gente faz essa articulação vertical e para vocês nos ajudarem, obviamente, porque o interesse é a gente articular para a implementação das políticas de mudanças climáticas, né? Então, só mesmo complementar, acho que o Sérgio falou tudo, e aí só no ponto bem prático, né, de como que a gente vai se aproximar mais para fazer essa integração. Convite e marcar uma reunião entre a gente aí. Obrigada. Ó, gente, Jussara estava de férias e estava trabalhando, né, ajudando o fórum, participando de 1000 coisas e reuniões. Eu queria registrar isso aqui, que ela realmente dedicou tempo das férias para estar ajudando nessa construção. Obrigado, Jussara. Obrigado, Sérgio, Laura, Jussara. Assim, em nome do comitê, né, eu acho que, fazendo só uma reflexão primeiro sobre o que o Sérgio falou, a Seclima, ela já traz no seu DNA um pouco dessa dinâmica do fórum de atuar como um órgão líder dentro da Prefeitura de São Paulo para fazer essa articulação multissecretarial, né? Se no governo federal vocês têm o SIM, com todos os ministérios, aqui a gente tem o nosso grupo de trabalho intersecretarial para a implementação do Plano de Ação Climática, articulando todas as secretarias que, no fim, são quem implementam, no fim do dia, o Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo. E esse comitê, um comitê de grande relevância, com participação da academia, da sociedade civil, do Estado de São Paulo, também um fórum muito importante para a troca e fazer essa ponte, né, entre a sociedade e a Prefeitura de São Paulo. Convite da Jussara aceito. Jussara, a gente precisa realmente implementar, nos aproximar bastante, né? A gente também conversa bastante com a Karina aí, que está liderando mudanças climáticas dentro da Secretaria de Minas e Energia e do Estado de São Paulo. Precisamos nos aproximar mais de vocês também, e já fica aceito esse convite. Vamos já, depois da reunião, a gente já propõe uma data. Acho que a Secretaria do Verde também é muito importante participar dessa reunião com a gente. E eu acho que São Paulo também tem adotado uma postura de líder nesse enfrentamento, né? No passado a gente entrou para a lista A do CDP, né, como uma cidade transparente, que tem as mudanças climáticas, tem liderado, né, o processo de enfrentamento das mudanças climáticas com transparência, com orçamento e com ações práticas efetivas. E esse reconhecimento também reflete na participação de outros fóruns que a gente tem estado, e
um grande desafio, acho que para todo organismo governamental, é essa integração multinível. Então, essa vinda do Sérgio aqui é muito importante para a gente estreitar os laços de uma forma bastante integrada, construindo políticas consensuais, como o Sérgio falou, olhando para a nova forma, né, de integração aí, não como os prédios da Esplanada, né, que são caixinhas separadas, mas de uma forma muito mais integrada, né? Eu penso como seria a arquitetura de Brasília dentro de uma nova governança integradora, né? Como seriam esses prédios desenhados? Seriam bastante diferentes. E a gente tem esse papel. O prefeito de São Paulo tem liderado, né, o plano de ação climática, tem apoiado aí com a Secretaria do Verde, por exemplo, com a ampliação das áreas verdes e outras ações que a gente já tratou bastante aqui no comitê. Isso aqui já foi feito alguma coisa? Já foi escrito? E despachou tudo? Acho que precisa fechar. E aí, nesse contexto, a gente tem que fazer uma aproximação também, Sérgio. Eu acho que eu não sei se o pessoal da ADESAMPA, que é a Agência de Desenvolvimento da cidade de São Paulo, se alguém da ADESAMPA estiver participando, eu peço até que se apresente, que a gente fez esse convite, porque esse modelo de ecoeconomia, que é um dos focos do nosso comitê, através de pilotos para serem implementados para soluções, né, com sustentabilidade econômica dentro da cidade, é muito importante. É o caminho para que a cidade consiga se ajustar e fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente teve, nos últimos anos, algumas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, o plano de iluminação, né, foi todo feito com a iniciativa privada, e hoje a cidade de São Paulo tem 99,9% da sua iluminação pública por LED, né? Conseguiu isso num tempo recorde, fazer essa transição, com um modelo econômico que impulsionou essa mudança. E a gente precisa olhar para outros setores de resíduos, como você mencionou aí, Fernando de Noronha, né? Trazendo a preservação ambiental, o desenvolvimento de estratégias de emprego, de produção de insumos agrícolas. Aqui em São Paulo, a gente já usa os pátios de compostagem para ter composto orgânico, ter adubo, né, que são usados nos nossos programas de trabalho das hortas, do Sampa Mais Rural, com formação de trabalhadores do campo, com certificação para hortas orgânicas, etc. Então, esse é o tipo de modelo que a gente tem que se aprofundar, e fica também aceito o seu convite para a gente fazer uma reunião com a DESAMPA, com outros organismos aqui da cidade de São Paulo, para a gente liderar e mostrar para o Brasil, né, como São Paulo tem feito, e agora, junto com o apoio do Fórum Brasileiro, vai dar uma potência ainda maior para que a gente inspire outras cidades a fazer esse tipo de modelagem para o avanço das políticas públicas de combate às mudanças climáticas. Sérgio, você quer comentar? Eu só quero agradecer. Eu já falei tanto, queria ouvir mais vocês, mas eu vi que o Oswaldo Lucon entrou aqui. Falamos muito de você, viu, Lucon? Então você tem direito à réplica. A gente estava aqui elogiando o seu trabalho, o seu esforço, falando dos desafios de estruturar o fórum, né? Porque a gente está tentando sair daquela ideia piramidal, daquela ideia mais offline, para uma ideia em rede e tal. E no conceito está tudo muito bem, como disse Laura, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas a gente precisa fazer isso acontecer na prática. E não apenas acontecer as discussões, mas ter também aqui uma... Eu não sei, a câmera deu uma loucura aqui, acho que estou de cabeça para baixo, enfim. A gente não só formular documentos e tal, mas também avançar nas questões práticas, né, nos resultados práticos. Então, eu queria somente agradecer a você, André, pelas interações, dizer que a gente está à disposição para isso, e como está em São Paulo, Lucon, Jussara, a Laura, e tem outras lideranças importantes, como a Linda Murasawa também, que está aí em São Paulo. Então, acho que o Fórum, como sempre, tem uma base muito importante em São Paulo, então a gente pode avançar para essa ideia de criar aí uma base de inovação que inspire o Brasil, que inspire os municípios brasileiros, que crie modelos de interligação
dessa arquitetura que a gente está montando, que já está avançando bastante com os estados, mas ainda está muito devagar com os municípios. Então, acho que São Paulo pode ser esse modelo de conexão, como é que a gente liga os diversos níveis de governo dos municípios, passando pelos estados e o governo federal, de uma maneira bem integrada, inclusive de uma maneira despolarizada, de uma maneira fora do debate partidário eleitoral, a gente fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, representativa, e eu queria destacar isso, que o nosso desejo é que o Brasil se estabeleça dentro dessa política do clima como um espaço ali de democracia muito importante, como a política deve ser, né? De diálogo, de respeitar as diferenças e de trazer para cá as diversas visões. Por isso que a gente tem feito um trabalho muito cuidadoso para trazer todos os setores, inclusive aqueles que têm posições muito diferentes, para que a gente possa construir esses consensos, né? E transformar isso em política pública. Então, fica aqui esse compromisso, eu passo para Lucon, para que ele possa fazer os comentários e adicionalidades aí em relação a esse desafio do fórum. Adicionalidades é ótimo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela deferência. É ótimo te ver em duas telas. Agora sou eu que estou em duas telas. Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Lembrar que o município de São Paulo foi a primeira jurisdição do meu conhecimento no país a adotar metas de redução de gás de efeito estufa antes do estado de São Paulo. Então, o município de São Paulo estabeleceu metas de descarbonização do transporte. Muitas vezes pagam um preço alto por isso, porque aqueles que não fizeram nada criticam quem fez, diz que não está sendo bem feito, que é assodado. Imagina, assodado, uma lei que tem quase 20 anos de idade, né? Então, eu acho que o mundo perdeu um pouco a mão, o Brasil perdeu a mão, em grande grau os estados, inclusive São Paulo, também perderam, e a prefeitura segue nesse trilho, ela apresenta esse exemplo. O Rio de Janeiro também já apresentou vários exemplos, mas abandonou, do meu conhecimento, não deu prosseguimento, eles tiveram metas setoriais, tiveram muitos trabalhos, mas não continuaram, e a prefeitura entra governo, sai governo, eles continuam apanhando, né, Laura? A Laura é uma das que mais apanha, né? Continua apanhando, mas digamos, é o nosso rochedo. Para quem trabalha com política climática, a nossa rocha é a Prefeitura de São Paulo, nos dias atuais. Queria fazer essa observação, que ela é extremamente importante. São Paulo não é mais um município, mas São Paulo é óbvio, um coração aí, mandou um coração. São Paulo é um indicador para os estados também. Obrigado. Verdade, Lucon. Obrigada, Lucon. Eu Pode acho reagir, importante. Luciana? Desculpa. Pode. Deixa eu só colocar. Eu acho importante outros órgãos aqui que queiram participar desse Comitê de São Paulo também conversar com a gente para que possa entrar também no comitê, enfim, participar do fórum. Laura? Queria agradecer, assim, de viva voz, Lucon, as suas palavras, e é verdade. E aí, Sérgio, quando eu falei da unicidade, né, de São Paulo, porque ela é cidade, é só você sair na rua, você vê barraca de gente que não tem mais o que por aí, e a prefeitura tem que se virar com isso, né? Um processo de espacialização da sociedade pautado por um modelo econômico que produz isso, é só sair na rua e olhar, né? E, ao mesmo tempo, vem ao longo dos anos, eu me lembro das reuniões que a gente ainda fazia lá no Ibirapuera, a Associação Brasileira de Veículo Elétrico procurando construir articulações, ligações, porque a Anfávia, ou seja, o grupo dos motores a combustão,
punham a PVE para fora dos processos governamentais e vai por aí afora, né? Enfim, a gente se faz aqui, faz em qualquer lugar. Então, aquilo que você falou logo no começo, de tentar ir para a realidade, eu acho que não é estratégico para vocês, porque aqui é mais difícil, mas também se faz aqui, não tem para ninguém. Porque significa a superação de muita, muita complexidade. E só para não deixar de falar, eu queria anotar que a colaboração e a participação dos tribunais de contas nesse processo de transformação econômica é algo que é muito, muito importante. E também, eu agora há pouco falei do MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia, a discussão de uma produção de conhecimento que seja instrumental para, na prática, a gente ter referências de indicadores e coisas do tipo para favorecer, por exemplo, nós temos, desde 2020, a Lei da Licitação Sustentável, né, aqui no município, que manda, não é que ela manda fazer a licitação sustentável, a construção de indicadores para ser possível o acompanhamento e tudo mais. Então, isso é super importante e esse assunto dos indicadores tem a ver com o que o Lucon falou da meta, porque discutir meta municipal, quando a energia é competência federal e os resultados do município, vamos dizer assim, é difícil você garantir um cumprimento de meta, ou dizer que o município deixou de fazer, ou fez isso, fez aquilo, quando você tem o sistema energético produzindo resultados em termos de emissões que é bem difícil na hora H de você dizer foi virtude ou foi vício deste órgão governamental município, né? Então, quando há uma decisão que é fantástica, nós estamos aí, tá certo. Agora tá certo. Opa, virou. Agora tá certo. Tá certo. Tá. O prefeito tomou a decisão de comprar os ônibus elétricos, isso arrasta todo um arranjo comercial de banco, seguradora, empresas intermediárias, né, toda a cadeia produtiva, etc., que é um ônus que não seria o município que tinha que assumir, né? E, ao mesmo tempo, é muito positivo para o resto do Brasil. Enfim, essa discussão de indicadores, eu acho que é uma coisa que vai ser muito legal para ajudar a reverberar sobre os demais municípios. Tá? É um nó, desculpa. Obrigado, Laura. Obrigado, Lucon, Sérgio. Eu vejo, assim, tendo em vista essa liderança de São Paulo, né, e essa importância de São Paulo como um exemplo para todo o país, a gente tem essa oportunidade de participar do fórum, Sérgio, como um ambiente importante também, tanto para a gente levar os aprendizados da cidade de São Paulo, o que a gente tem feito aqui, como trocar com outras cidades e com o próprio fórum para o aprimoramento da governança, dessa governança multinível, né, e multissetorial. Eu acho que até fica um convite aqui para o comitê, né, para a gente discutir como aprimorar o nosso próprio comitê, né, transformando o próprio comitê em um braço do fórum, né, para que esse comitê seja capaz de levar sugestões, inovações, consensos da cidade de São Paulo
para o Fórum Brasileiro. Então, eu queria também enaltecer aqui a participação desse comitê, com esses órgãos, para que a gente nos articule internamente, fazendo desse espaço também o principal ponto de conexão entre o Fórum Brasileiro e a cidade de São Paulo. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente fica com um dever de casa aqui, né, pensando assim em caminhamentos, em próximos passos. Acho que a gente podia fazer uma reunião com a CEMIL, né, com a Jussara, integrando também a Secretaria do Verde, muito importante nessa liderança, foi quem elaborou o nosso plano de ação climática. A gente começou agora um processo de revisão do nosso plano, com o apoio da C40, considerando a nova metodologia que eles estão aplicando. Então, São Paulo foi selecionada com outras 7 cidades mundiais apenas, cidades como Vancouver, Melbourne, Viena, são cidades líderes também na transformação climática, e São Paulo vai participar dessa nova metodologia de plano de ação climática. Então, eu acho que isso é muito importante para a troca tanto com o Estado de São Paulo, né, fazendo a conexão do plano estadual com o plano municipal e também levando os aprendizados para o Fórum Brasileiro. Então, após essa reunião com a CEMIL, eu sugiro a gente fazer uma nova reunião também com o Sérgio, para a gente organizar e, de repente, até criar um GT aqui dentro do comitê para a organização da participação de São Paulo no fórum. Fica essa sugestão também, que eu acho que é importante a gente ter encaminhamentos e além das nossas reuniões mensais, né, eventualmente criar reuniões adicionais para ter um trabalho efetivo e ter resultado efetivo aqui do nosso comitê. Excelente, André. Desculpe, Luciana, acho que foi... Pode ir, Sérgio. Luciana. Não, por favor, volta para você. Eu estou falando muito, depois eu comento aí. Por favor. Não, eu só ia dar encaminhamento, mas pode, por favor, faça seus comentários. Obrigado, Luciana. É só para reforçar a nossa disponibilidade, inclusive a gente pode fazer uma reunião mais estruturada, já planejando ali ações conjuntas, né? Eu tenho a seguinte convicção: nós precisamos mudar o modelo econômico. É o modelo econômico que polui, né, que causa todas essas questões aí, e não dá para a gente fazer a mudança para um modelo regenerativo se não criar oportunidades para que as pessoas se interessem por aquilo, porque esse modelo está se sustentando porque é o emprego das pessoas, são os investimentos dos investidores, das empresas, ou seja, é um modelo que funciona desse jeito porque não tem outra oportunidade ali disponível para você ter um emprego verde, para que você tenha um negócio verde, para que você tenha uma transição de um setor altamente impactante para um modelo regenerativo, um modelo inclusivo, um modelo sustentável. Então, a política que precisa ser criada nesse momento, assim, o foco realmente que a gente tem que trabalhar é na criação de oportunidades de modelos de economia sustentável, né? Da ecoeconomia, como está aqui no nome do comitê. E São Paulo representa isso. São Paulo é exatamente esse ambiente onde tem todas as empresas importantes do Brasil, as sedes das grandes empresas estão em São Paulo, é aí onde tem muita pesquisa, muita gente qualificada, muita possibilidade. Então, eu acho que se a gente fizer aí um modelo, alguma coisa tipo laboratório para impulsionar modelos inovadores, de alavancar essa nova economia, com certeza as coisas vão andar. E a gente precisa fazer algumas conexões que muitas vezes não existem e esses laboratórios podem criar. Por exemplo, eu falava com o André outro dia que a gente precisa trazer o setor imobiliário para discutir a questão do carro elétrico. Imagina uma rua hoje que tem muito movimento com carro a combustão, que tem ruídos ensurdecedores, que tem fumaça o tempo todo. Na hora que você eletrifica essa frota, esse lugar passa a ser silencioso e sem poluição. Isso para o meio imobiliário valoriza os imóveis, valoriza os espaços, você cria uma série de coisas. Então, é esse modelo de cidade que a gente precisa discutir e pelo viés da economia, mostrando as vantagens de se fazer isso, impulsionando essas possibilidades e criando modelos de transição para aqueles setores que também não podem entrar em colapso. Por mais que a gente seja contra os combustíveis fósseis, né, os ecologistas sabem que a gente tem que tirar de cena os combustíveis fósseis, a gente tem que saber que esse setor precisa de uma transição, precisa de uma qualificação, precisa de uma migração dos investimentos de maneira estruturada, equilibrada, democrática, juridicamente segura,
para que você não tenha colapsos, né? Então, você tem uma rede de postos de gasolina, por exemplo, que precisam ser planejados aí para se transformar em outros tipos de negócios que sejam também adequados para as pessoas e tal. Então, é isso que eu acho que São Paulo pode fazer, e a gente fica à disposição aqui, Luciana, André, enfim, todos vocês, para desenharmos isso. Eu fico muito empolgado, porque São Paulo, tudo que se faz em São Paulo ganha repercussão muito rápida. Aliás, é São Paulo e Fernando de Noronha, né? Aqui na ilha, qualquer coisa que aconteça ganha mídia nacional, e São Paulo também. Então, acho que essa parceria pode ser muito boa para a gente convencer que é preciso mudar urgentemente. Obrigado. E desculpa, Luciana, ter interrompido. Imagina, Sérgio. Obrigada. Eu queria saber se alguém mais quer falar para a gente poder partir para a próxima pauta. Moacir representando a ANAMA. Bom, bom dia, meu amigo Sérgio Xavier, Lu Feldman e a todos que estão presentes aqui. Eu vou fazer uma rápida intervenção aqui, só para dizer que eu estou muito feliz de ver o Sérgio Xavier à frente desse fórum. Eu tive o prazer de reencontrar o Sérgio aí onde ele está morando, né, há pouco tempo, e conversamos bastante naquele pôr de sol inacreditável que tem ali, né? E dizer, Sérgio, que você, assim, a gente se conhece há tanto tempo, eu conheço a tua capacidade de formulação, você é um dos quadros brasileiros mais importantes que nós temos no Brasil, e que, assim, tanta contribuição já deu e continua trazendo, né? Mas eu só queria, eu tenho participado desse fórum aqui, representando a ANAMA, e sempre trazendo alguma contribuição na medida do meu conhecimento, da minha experiência, mas eu acho que nós conversamos, nessa conversa que nós encontramos, sobre um ponto que eu acho muito importante que você falou, 2 pontos, né? Primeiro, sobre essa questão do modelo econômico, né? Teve um fórum agora da FAPESP e teve um painel exatamente sobre essa questão do modelo econômico, o papel do modelo econômico na mudança climática, né? E foi tocado exatamente isso, que com esse mesmo modelo não adianta, nós podemos fazer todas as formulações que nós não vamos conseguir grandes avanços, né? E isso ficou muito claro nessa discussão. E o segundo ponto que eu conversei com você aí nesse encontro foi exatamente a importância do setor econômico, da economia, que é para nós ambientalistas, que nós sempre avançamos com políticas públicas, né? Avançamos trabalhando com os movimentos sociais, e a gente sempre sonhou em trazer, envolver o setor econômico no sentido de uma economia realmente verde, né? E eu acho que é aí que a gente, de fato, tem que focar. E nesse sentido, São Paulo, de fato, é um ponto extremamente estratégico para nós, e esse comitê de São Paulo, né, que atualmente é coordenado pelo Naline, pela Lu, e que anteriormente teve o Natalini também, aliás, um grande amigo comum que eu e você temos, né, que todos têm, todo mundo aprecia, né, a gente, de fato, pode e deve avançar nesse caminho, e com essa proposta muito bacana que você traz, né, de a gente ter um laboratório para avançar. Enfim, esse é o papel dos ambientalistas, sempre estar pensando no futuro, né, sempre estar se adiantando, porque nós temos uma visão de futuro, mas sempre com o pé no chão, com responsabilidade, com ética e com uma visão de uma sociedade sempre justa e democrática. Um abraço. Um abraço, Moacir. Muitíssimo obrigado. Só agradecer suas palavras generosas aí. Conte com a gente. Muito obrigado. Vamos interagir. A gente faz
contato com você depois. Obrigado, Moacir. Obrigada, Moacir. Podemos, então, partir para a próxima pauta e depois o André entra em contato com todos aí para combinar? Sim? Eu posso só falar rapidinho uma coisa para o Pode Sérgio? falar. Seguinte, Sérgio, a gente, observando o que se fala acerca do mercado imobiliário, eu acho que a gente vai precisar de uma visão, de uma liderança política, porque do mesmo jeito que no agronegócio tem o agro-ogro, no mercado imobiliário tem o mercado imobiliário ogro, né? Por exemplo, toda vez que vai rever o zoneamento aqui, a gente tem que escrever parecer dizendo que não pode verticalizar do lado do Mirante de Santana, que faz monitoramento meteorológico há décadas, né? Então, eu acho que precisa de uma força política em nível nacional para dizer para os setores que esse negócio de um ficar defendendo o outro não dá. Tem que separar o joio do trigo. Com certeza. Obrigada, Laura. Sérgio, muito obrigada. Parabéns aí por toda essa organização do fórum. Acho que ficou claro aqui que São Paulo está junto, que São Paulo quer participar. Então, com certeza, estaremos juntos aí nesse trabalho incrível. Luciana, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês. Fica à disposição. Parabéns aí a você, ao André, ao Naline por esse trabalho com o comitê. Acho que é fundamental. Mais uma vez agradecer a Laura, a Lucon, a Jussara, que compõem o fórum, e agradecer, um agradecimento especial ao Moacir aí, com palavras tão generosas. Muito obrigado a todos vocês. E sucesso. Contem com a gente, tá? Um abraço. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar agora para o André. O governo de Copenhague convidou a Prefeitura de São Paulo para uma parceria. Então, alguns dos nossos secretários, coordenadores foram a Copenhague para conhecer um pouco o trabalho que eles vêm realizando em diversas áreas, energia, resíduos, empregos verdes, e o André vai contar um pouquinho dessa experiência. O André foi representando a Seclima, vai contar um pouquinho dessa experiência. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Obrigada. Assim, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer, então, passar um pouquinho por que a gente fez em Copenhague, né? Que essa parceria, ela está dentro de um acordo de cooperação que foi celebrado, já foi assinado pelo prefeito Ricardo Nunes e a cidade de Copenhague, um acordo de cooperação técnica. Então, ele prevê projetos para apoio técnico da cidade de Copenhague, na cidade de São Paulo, em 4 trilhas principais. Então, a primeira trilha é natureza urbana e adaptação, com foco em drenagem e áreas de lazer. A segunda trilha é gestão de resíduos. A terceira é empregos verdes. E a quarta é eficiência energética nos edifícios. E, além disso, nessa visita, a gente teve algumas oportunidades adicionais, né, de troca de experiências, principalmente com relação à governança de planos de ação climática. Copenhague já tem seu plano desde 2011, e também conversamos bastante sobre estratégias de mobilidade e descarbonização do transporte, considerando que Copenhague é uma das cidades emblemáticas aí, pelo uso da bicicleta e pela descarbonização da sua frota. Então, a gente começou foi uma semana de visita, né? A gente ficou de segunda a sexta, 5 dias inteiros lá, com a equipe de Copenhague, liderada pela Secretaria de Relações Internacionais aqui de São Paulo e a Secretaria de Relações Internacionais de Copenhague. E aí,
o prédio de Copenhague da prefeitura em si já é um prédio emblemático, porque ele marca o início da democracia na cidade de Copenhague. Foi o primeiro parlamento, né, o primeiro órgão democraticamente eleito que passou a colocar limites no poder do rei. E dentro do contexto da organização do Estado da época, a prefeitura tinha grande poder na vida das pessoas, né? Era responsável pelo direcionamento das grandes políticas e as grandes regulamentações da vida em sociedade era feita pela cidade. Então, é um marco importante da história da Dinamarca, o estabelecimento da prefeitura. E aí, a gente, dentro do contexto dessa cooperação técnica, a gente fez um workshop, né, para detalhar o conteúdo do projeto para cada uma daquelas trilhas, né? Então, os requisitos para a elaboração dos resultados pretendidos, os produtos que serão desenvolvidos, né, e as atividades para que a gente consiga ter esses produtos. A reunião foi muito interessante no Centro Cultural, nas margens de um dos canais da cidade, que tem salas de reunião que podem ser usadas pelo público em geral, e a secretaria, o departamento deles de verde, né, o departamento técnico e de meio ambiente, eles chamam assim pela visão técnica, né, das ações do departamento, num prédio ali do lado, então eles usam bastante esse ambiente que é bastante interessante, com vários projetos culturais também existentes. Depois tivemos uma palestra para a introdução ao desenvolvimento urbano sustentável da cidade, com a chefe de assuntos internacionais. E aí ressalto, né, que é interessante que a cidade de Copenhague tem 2 planos climáticos. Um é o plano climático em si, que trata de mitigação das emissões, né, redução das emissões, e o outro que é o plano de adaptação, que trata da adaptação da cidade para a nova realidade climática. Nessa apresentação eu destaco a questão de habitação, né, que está dentro do plano de adaptação, está dentro do plano climático de redução das emissões, né, e eles têm uma grande preocupação no provimento de habitação, tendo em vista a tendência histórica de aumento da população, que os estudos mostram que a população da cidade vai continuar a crescer. Então, eles estão olhando como eles vão proporcionar habitações para a população como um todo, né, com baixas emissões, e aí, baixas emissões, eles têm um foco grande em promover uma cultura de habitações menores, né, para que tenham menos emissões, e aí eles fazem esse cálculo de habitação per capita. Hoje a cidade tem 41 metros quadrados de habitação per capita, né, uma métrica que eles usam, e considerando que quase 20% das habitações da cidade são sem fins lucrativos, ou seja, ou são detidas pelo governo ou por organizações, e são habitações disponibilizadas a preço de custo, promovendo aí uma maior justiça social na questão da habitação da cidade. Outro tema de destaque é a biodiversidade, né? Eles têm 3 eixos: preservação, aperfeiçoamento e educação, e é muito emblemático andar pela cidade e ver como a cidade já mudou o landscape, né? O panorama ali, a vista da cidade é bastante diversa, não é mais aquela tradicional cidade europeia com jardins floridos de um tipo de flor só, né? Isso mudou bastante, são bem mais selvagens, você vê uma grande variedade de plantas, né? Mesmo em pequenos espaços públicos durante a cidade, na cidade, e chama a atenção a quantidade desses espaços, né? Todo lugar que você olha tem um cantinho ali verde e com uma biodiversidade bastante grande. Precisa admitir. Aí a questão das bicicletas, né, outro ponto que chama bastante atenção, e aí uma questão que ficou bastante clara durante as visitas, tanto com o departamento de adaptação, como em outra entidade que fizemos a visita, que é o Concito é um think tank que existe lá para pensar na
adaptação e mitigação de gases, né, na Dinamarca como um todo, que é, assim, a cultura que eles têm de bicicleta, ela não veio por nenhum outro motivo senão assegurar uma infraestrutura segura, né? Então, quando a gente pensa, a gente olha para lá e acha que é algo inatingível, né? O tanto de bicicleta que eles usam, como essa prática é difundida e é culturalmente assimilada, eles ressaltam muito isso, que no passado não era assim, e isso veio com o provimento dessa infraestrutura, e essa infraestrutura de vias seguras exige vias seguras, né? E lá é bastante interessante que as ruas, né? O carroceamento dos carros está no nível mais baixo, a ciclovia está segregada levemente acima, assim, com uma altura um pouquinho mais baixa que uma guia aqui nossa de São Paulo, e depois no nível mais alto estão as calçadas para os pedestres. Então, existe essa segregação de uma forma bem clara. As ciclovias, elas têm uma largura de uma faixa de automóvel para cada lado, né? Então, eles tentam ter em cada via, de um lado, no mesmo sentido dos carros, uma faixa de uma largura de uma via nossa de carro, só para bicicleta, né? E do outro lado, no outro sentido, outra faixa dessa também. Então, esse tipo de infraestrutura deixa os ciclistas seguros e promove o uso da bicicleta. E aí, outros pontos que eles levantaram, né? A existência de super ciclovias para longa distância, né, para fazer grandes conexões, promover o estacionamento da bicicleta, né, e aqui pensando em São Paulo, que sejam seguros, né, a gente tem um problema adicional de furtos que lá não tem, né, então a gente precisaria de estacionamento de espaços seguros para as bicicletas ficarem, e também a possibilidade de transportar as bicicletas no transporte público. E ali na outra foto eles ressaltam muitos benefícios de saúde. Então, para cada quilômetro rodado por bicicleta, eles estimam aí uma economia de 1,8 €, né, por quilômetro, economia de gastos públicos, com saúde, etc. Também eles estimam 5 dias a menos de afastamento por saúde quando um funcionário opta por usar a bicicleta. Então, são ganhos econômicos e ganhos de saúde em geral. Outra estratégia interessante da cidade é a revitalização das margens dos canais e lagos, né? Copenhague é uma cidade costeira com muitos canais, e eles optaram ali na cidade de Copenhague por um enfrentamento da elevação dos níveis dos oceanos, não fazer uma intervenção dentro da cidade dos canais, para que a cidade seja amigável, seja uma cidade para as pessoas. Então, você vê aí ao longo das margens espaços para as pessoas tomarem banho, nadarem, raias para as pessoas praticarem esporte, canoagem, e é uma cultura muito forte. Isso a gente teve lá no começo de junho, então já era verão, e as pessoas, mesmo para a gente não ter um clima que para a gente é bastante frio, em torno de 14, 15 graus, as pessoas já estavam usando, né, esses espaços para nadar, para se banhar, e tanto para recreação como para esporte. E a contenção da elevação dos níveis de mar vai ficar um mega projeto que eles têm na entrada da cidade, né, do oceano para a cidade, aqui os canais, eles vão construir uma grande ilha ali para fazer a contenção das marés. Então, eles optaram por isso em virtude de um benefício maior para condições de qualidade de vida na cidade. Aqui também a gente, numa das visitas, a gente pegou o ônibus aquático deles, né? Eles usam bastante o transporte nos canais, e um barco movido a energia elétrica, né? Motor elétrico, dentro dessa questão da descarbonização. E também pudemos observar alguns edifícios numa área que foi desenvolvida recentemente, que era uma área de galpões, fábricas, né? E os silos de armazenamento de grãos e commodities foram transformados em edifícios de habitação. Então, tanto à esquerda como à direita, esses dois prédios eram silos antigamente, né, de grãos e de outros produtos, que foram convertidos em habitação,
e aí pensando na redução das emissões, né, de não ter uma demolição, geração de resíduos, etc., e aproveitar essas estruturas já para um novo uso. Tivemos também a visita numa iniciativa que é a Copenhague Village, que é uma proposta de habitação temporária de interesse social. Então, é uma organização sem fins lucrativos que pensa como promover habitações sociais menores, de alta qualidade e baixo custo. Então, aí na foto de cima, você vê são módulos de 4 habitações, cada habitação um pouquinho maior que o tamanho de um container, e cada unidade dessa é para 2 famílias, né, 2 pessoas morarem. Então, em cada extremidade quarto, com uma cozinha dentro do quarto, e no meio tem um banheiro compartilhado e uma área comum para as 2 habitações. E em função da regulamentação para a habitação social, a alternativa que eles fizeram foi dedicar isso para a habitação estudantil no primeiro momento, o que demonstrou uma estratégia bastante importante, porque eles conseguem direcionar para a habitação estudantil e, nesse momento, eles cobrem os custos, né, de construção dessas habitações, que podem ser depois desmontadas e montadas em outro lugar, já com a maior parte do seu custo já pago na habitação estudantil, e aí ser direcionada para a habitação social a um custo bastante baixo. Também eles têm outras iniciativas de casas pré-fabricadas de tamanho mais reduzido, que para o nosso padrão brasileiro certamente não é um padrão tão reduzido assim, né? É outra realidade. Depois conversamos bastante sobre o uso de infraestrutura verde, né, soluções baseadas na natureza. Um ponto de atenção que foi bastante interessante foi como eles usam mapas de riscos da cidade. Então, eles têm uma espécie de GeoSampa, onde todos os riscos estão mapeados ali, tanto hidrológico, social, financeiro, por uma maior integração das políticas públicas. Eles têm uma obrigatoriedade para que todos os projetos que são desenvolvidos pela prefeitura na cidade sejam indicados nesse mapa. Então, esse mapa não é só usado para projetos que já existem, que foram implementados, mas também para projetos que vão ser implementados. E isso promove uma grande integração intersecretarias, porque quando uma secretaria vai fazer algum projeto numa área, ela olha ali no mapa e ela já pode ver quais são os outros projetos que tem naquela região, naquele território, de que forma ela pode articular, né, o seu programa, o seu projeto, com essas outras iniciativas que já tem ali no território. Então, isso é bastante interessante. E eles também desenvolveram um plano de ação para cada área geográfica. Então, esse plano de ação também é um plano intersetorial, né, para cada região da cidade. E ressaltando aí que essa mudança de visão da cidade de Copenhague veio em 2011, embora eles já tivessem uma preocupação e o plano de adaptação deles é de 2011, no ano de 2011, quando eles tiveram o lançamento do plano, eles tiveram uma grande cheia na cidade, uma grande chuva na cidade, né, com inundação da cidade, que causou grandes prejuízos, e aí veio essa urgência, tanto da implementação do plano que havia sido lançado, como a implementação desse plano com essas ações por área geográfica, né, garantindo-se, então, que todas as regiões hidrográficas da cidade tivessem seu plano de ação para que esse tipo de ocorrência não acontecesse mais na cidade. E aí, né, alguns exemplos de soluções baseadas na natureza, que eles utilizam, eles fazem uma integração muito forte de áreas de lazer, áreas de convívio, com sistemas de drenagem. Então, essas áreas, você pode ver até no canto direito baixo, né, tem uma escadinha ali, que é para se tiver uma chuva e alguém ficar lá embaixo, quando a água começar a encher, a pessoa já consegue sair, e também, ao mesmo tempo, é um reservatório que a pessoa pode descer a escadinha ali e brincar enquanto está seco. Tem um jardim ali para as crianças brincarem, os adultos fazerem um piquenique, e quando tem uma chuva forte, essa área serve como uma área de contenção da água da chuva,
né, num primeiro momento, até que depois essa água vai sendo dada vazão aos poucos para não sobrecarregar os sistemas. Então, são vários pontos na cidade com essas pequenas áreas que unem tanto a infiltração através de jardins, né, de infraestrutura verde, áreas de lazer e áreas de retenção da água da chuva. Então, ali à esquerda, vocês podem ver também, né, tem uma ponte ali que passa, porque quando chove muito ali, enche de água, mas quando não tem chuva, é uma área usada para o lazer também. Tivemos também uma apresentação sobre engajamento dos stakeholders, a reunião, como eu falei, de mobilidade no Conceito, que é esse think tank. Nessa discussão, né, sobre mobilidade, a gente tratou bastante sobre mobilidade urbana, a iniciativa da União Europeia para a redução da emissão de CO2, né, instalação de carregadores em corredores de trânsito, e aí eles trazem uma medida, né, dessa regulamentação europeia, da necessidade de carregadores a cada 60 quilômetros, é o padrão que eles têm adotado, e que o primeiro passo para você promover a eletrificação é colher informação, né, você ter dados da cidade, dados da frota, e aí fazer um planejamento para essa eletrificação, com incentivos também para essa transição. E também uma forma de incentivar é prever as zero emissões nos contratos de compra pública, aí tendo a compra pública como um indutor, né? Depois tivemos uma visita na Copenhague Properties, que é uma autarquia da Prefeitura de Copenhague, que administra, tem a propriedade e administra todos os prédios da cidade, né, de propriedade pública da cidade de Copenhague, da Prefeitura. Então, ali é centralizado, e aí essa autarquia faz toda a implementação do projeto de eficiência energética nos prédios públicos. Então, ali olhamos sistemas de monitoramento e administração predial que eles usam, e também de iluminação inteligente, né? Eles usam ali muitos sensores para garantir que a iluminação é utilizada dentro da necessidade humana para o trabalho e para a saúde humana. Então, não há desperdício, eles usam, por exemplo, sensores com dimmer, então um dia ensolarado que não precisa de tanta iluminação, a intensidade da iluminação é diminuída, alguns spots são apagados, e quando à noite, né, ou quando o tempo está mais fechado, essa intensidade é aumentada. E com isso, é um sistema bastante inteligente, né, que exige bastante tecnologia. Eles estimam aí um pagamento de economia em 10 anos para a implementação desse sistema. Eles têm uma média de 58% na economia de energia com o uso desses sistemas, e poderia ter mais 48% de economia se fossem usadas lâmpadas com menor potência, né? Por exemplo, substituindo de 100 watts por 50 watts, etc. E a importância também desses sistemas para a saúde, né? Estudos mostram muito o aumento da aprendizagem, com iluminação e ventilação, né? Principalmente nos prédios das escolas, por exemplo, aumento aí de 16% de aprendizagem. Visitamos também uma escola, né? Uma escola que estava sendo inaugurada, ali só estava com 2 salas sendo usadas, ainda não estava em pleno funcionamento, mas ali com todo um sistema de gerenciamento de energia, energia solar e ambientes iluminados e ventilados ali para as crianças, né? Olhamos bastante o monitoramento dos sistemas deles, então cada equipamento tem ali o seu QR Code com parâmetro que ele tem que ficar, para que você tenha um técnico, cada técnico que vai fazer o monitoramento e a manutenção saiba os parâmetros. E também eles têm um sistema que me pareceu bastante interessante, que eles centralizam todas as informações do sistema numa plataforma de propriedade da prefeitura. Então, isso permite a eles uma facilidade na troca de fornecedor, né? Eles sabem exatamente o que foi feito, onde foi feito. Toda empresa contratada tem que alimentar os sistemas da prefeitura, então as empresas não usam seus sistemas próprios, mas utilizam o sistema da prefeitura para aportar ali os dados
o que foi feito, né, para elas serem remuneradas, o que foi feito, quais sistemas foram revisados, onde foi feita manutenção, e ali a importância da prefeitura ter o domínio de todos esses dados, tanto para ter uma melhor gestão, um uso eficaz dos recursos, né, de pagamento dos prestadores de serviços, e também a possibilidade de uma troca e não ficar atrelada a um prestador apenas. Olhamos também a questão de ar-condicionados, né, eles usam sistemas de troca de calor para diminuir o uso de energia, tanto para o aquecimento como o resfriamento dos ares, né, do ar-condicionado, e nesse sentido, dentro desse apoio técnico, a gente está fazendo uma pesquisa para ver quais outros sistemas a gente podia usar na realidade brasileira, né, porque lá, normalmente, o ar externo é mais frio do que o interno, mesmo no verão, então fica mais fácil essa troca de calor. Eles usam, por exemplo, para aquecer o prédio, o ar que sai, troca o calor com o ar que entra, assim, o ar que entra já aquecido com essa troca de calor e você precisa de menos energia. E aí existem outros sistemas com resfriamento por água, etc., que a gente está avaliando aqui para o Brasil, para a cidade de São Paulo. E, por fim, tivemos uma reunião sobre a revisão que eles estão fazendo do plano de adaptação climática deles, junto com o chefe da unidade climática, que é diretamente ligado ao gabinete do prefeito e que trata de toda a estratégia da cidade. Aí, os pontos de tendência, né, que a gente pode observar nessa reunião de para onde o Copenhague está olhando, né, uma governança climática integrada multinível, a integração do orçamento climático ao orçamento da cidade, a realização de compras públicas de baixas emissões, né, e repensar a inovação dos serviços públicos como são prestados, com uma nova visão, né, então não basta apenas você reduzir as emissões, mas pensar novas formas de prestar o serviço público para que também tenha uma menor emissão da forma que já é prestado. E ali um exemplo que ele trouxe foi como eles servem refeições, né, para pessoas de restrição de mobilidade ou para pessoas idosas, né, que tem que fazer uma refeição e a cidade leva a refeição na casa dessas pessoas. Então eles mudaram toda a forma como essa refeição é entregue para diminuir as emissões de transporte, de produção e de aquecimento dessas refeições. Eles também passam a considerar o escopo 3 da comunidade, né, no cálculo das emissões, então eles estão dando um grande enfoque agora no consumo da cidade e o controle de dados gerados, né, então, isso que eu falei, as plataformas de propriedade do poder público. Então, era esse um pouco do reporte que a gente gostaria de dar, né, para dar um retorno de vocês desse projeto, dessa visita que foi feita na cidade de Copenhague. Lembrando que todos os... que essa viagem, toda a comitiva da cidade de São Paulo foi bancada dentro desse projeto pela Prefeitura de Copenhague também. Desculpa, só abrir para se alguém quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida, sabe mais do projeto, fique à vontade. Vânia, pode falar, Vânia. Oi, bom dia a todos. Eu só queria entender um pouco melhor como funciona. Bom, eu sou da Secretaria de Habitação, né? Desculpa, nem todo mundo sabe. E fiquei muito interessada em entender melhor justamente a questão das moradias transitórias, como funciona, porque isso é um grande ônus que a Secretaria de Habitação tem quando remove famílias de áreas de risco ou inclusive para as próprias obras. Então a gente acaba muitas vezes deixando essas famílias muito tempo em auxílio aluguel, elas perdem a interação com os seus vínculos territoriais e tudo mais. Então seria interessante, primeiro, ver se existe um material um pouco mais a fundo disso que vocês tenham trazido de lá e entender um pouco no financiamento dessas moradias, como elas funcionam, porque eu tive que ir no banheiro que eu não estava aguentando, então peço desculpa, eu não acompanhei
toda a fala, mas aí eu queria entender melhor esses recursos, de onde eles vêm, se é recurso municipal, estadual, do governo mesmo, e para que tipo de famílias ela é destinada, né? Prazo, tempo, enfim, colocar o interesse em que, se tiverem mais material também para mandar para a gente conseguir estudar um pouquinho melhor essa situação. Só isso. Obrigada. Ótimo, Vânia. A gente pode sim compartilhar o material, inclusive colocar você em contato com o presidente dessa organização que faz essas moradias, né? Ela é um modelo econômico, né, de economia circular, e é uma organização sem fins lucrativos que faz essas moradias, então não é o poder público. Ali, por uma questão de regulamentação, eles não aplicam essa moradia transitória para a moradia de interesse social, né? Então, qual que foi a estratégia que essa organização traçou? A brecha que eles puderam aplicar essas moradias para fazer esse piloto foi com moradias estudantis. Então, essas moradias, elas são, num primeiro momento, destinadas à moradia para estudantes, né, perto das universidades. Então, eles criaram numa área que vai ser desenvolvida da cidade, que era uma área também de fábricas, de galpões, etc. Conseguiram ali uma área da prefeitura para montar essas unidades habitacionais para os estudantes. Então, essas moradias vão passar alguns anos dentro desse esquema de moradia para estudantes. Alguns estudantes pagam, os outros têm financiamento, bolsas para pagar essas moradias, né? E depois de alguns anos, quando a grande parte do custo dessas moradias é coberto, elas são transferidas ou vendidas, né, para a prefeitura e aí montadas em outro lugar para uma moradia de interesse social. E aí essa moradia de interesse social, hoje em dia, ainda lá em Copenhague, ela não é transitória no sentido de mudar de lugar mais. Aí a pessoa fica ali estabelecida naquela moradia de uma forma fixa, né? Então tem essa sua principal preocupação, como seria. Mas a sua pergunta também me traz uma reflexão, né, em vista das emergências climáticas e da demanda por algumas moradias provisórias, né, enquanto a situação das famílias não são resolvidas. Isso poderia ser algo usado aqui, essa tecnologia, né, para você ter, num primeiro momento, montar essas casas em alguma região próximo de onde as famílias estão, né, até que as permanentes sejam construídas, e aí certamente você poderia ter uma redução de custos com uma moradia provisória até uma solução definitiva, olhando para o fato de que são moradias de qualidade, né? Não são, em nenhum momento, são moradias que têm níveis inferiores de qualidade interna, de infraestrutura e tudo mais, né? É uma moradia nos padrões necessários para uma vida digna, né? Dizendo assim. Mas a gente mantém contato com você para tanto aprofundar, passar o material, e como, se você tiver interesse também, conversar com os responsáveis por essa organização lá da Dinamarca. Vânia, você quer fazer algum comentário? Não, só queria agradecer e, por favor, se puder não só me mandar o material, mas também mandar o contato para a gente ver se a gente consegue articular alguma coisa, eu agradeceria. Eu vou colocar meu e-mail aqui para facilitar para vocês, e daí eu vou colocar do suplente também, que daí a gente conversa internamente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. O Lucon estava com a mão levantada? Lucon. Eu levantei, abaixei, levantei de novo, abaixei. Tá pensando assim que são fantásticas essas experiências, né? Agora, a Dinamarca tem quantos? 5 milhões de habitantes? Eu não lembro qual é a população daquele país, né? Um PIB absurdo. E quando a gente transporta essas experiências para uma realidade que nós temos crime organizado, temos invasão, a coisa fica muito complicada. Eu lembro quando o Paulo Maluf foi para Singapura.
e ficou fascinado pelos projetos de habitação. E criou os famosos projetos Singapura, os blocos de Singapura, que estão aí até hoje. Bem ou mal, eles foram um experimento que não deve ser esquecido. Singapura até perguntaria para os juristas de plantão, né, se poderia ser estudado alguma coisa no Brasil. Em Singapura, você não é dono do seu imóvel. Você tem um direito por 99 anos de utilizá-lo. E depois o governo faz o que quiser. E se você vender o imóvel com 50 anos de idade, quem comprar vai ter só 49 pela frente. Depois o governo decide o que faz. Então, assim, se vender com 98 anos, só tem 1 ano de imóvel. É um sistema, assim, radical, diferente, que eu nunca vi ele ser discutido no Brasil. Talvez ele pudesse ser pensado aqui por fóruns como esse. Outra coisa que eu queria lembrar a gente tem, assim, costume esquecer de iniciativas passadas, né? Mas eu queria lembrar do projeto SP 2040, a cidade que queremos, de uma gestão anterior, que teve uns resultados muito interessantes. Chamaram um consultor britânico aí, e eu lembro que o que faltava, uma das coisas que faltava para São Paulo era um waterfront. É gozado isso, né? Isso antes de se falar na revitalização do Pinheiro, ciclovia, na ponte, em tudo isso, né? Um ponto de referência de frente para a água. E um ponto de referência, digamos, que marque a cidade, tipo Torre de Toronto, qualquer coisa assim. Aliás, eu acho que ele era de Toronto, né? Então, eu sugeriria recuperar esse documento. Ele está perdido por aí. Quem coordenou foi o Miguel Bucalém. A Laura deve ter esse registro. E ele não deveria ser jogado fora. Ao contrário, a gente mais do que endossa as ideias de recomeçar tudo do zero quando muda a administração. Obrigado. Obrigada, Lucon. Acho que é importante. Infelizmente, mudanças de gestões, a gente acaba perdendo um monte de coisa, né? E isso é ruim. Então, vamos levantar esse documento, sim. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, André, quer dar os informes? Não, Já foi. Então, se você quiser só dar caminho. Então, agradeço a participação de todos. A gente fica à disposição aqui na secretaria para dar encaminhamentos, né? A gente vai entrar em contato com a CEMIL, né, com a Jussara, para agendar a reunião, dar os encaminhamentos que a gente ficou sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas também. E agradecemos. Acho que a gente pode encerrar a reunião, e se alguém tiver sugestão de pautas, também aquele formulário que a gente fez para colher informações de vocês, percepções e também sugestões, ele está permanentemente aberto. Vocês podem enviar por ali ou mandar um e-mail mesmo para a gente, para a Seclima, sugerindo outras pautas ou outras questões que vocês acharem relevantes. Eu estou sempre à disposição de vocês. E aí podem entrar em contato direto comigo, com a Ludmila também, que coordena o comitê. E agradeço a todos a participação. Obrigada a todos. E está encerrada a nossa reunião.